Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês. Pastor Jonatas, meu querido Jonatas, aqui no Face. Deus também abençoe sua vida. Uma honra tê-lo aqui, conosco. Amados irmãos, nós estamos falando nesse tempo sobre a armadura de Deus. E eu coloquei um subtítulo nesse estudo que é Como Viver Neste Mundo. E essa mensagem é com base em Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Entretanto, como nós já estamos lendo esse texto todos os dias, eu vou ler somente até o versículo 14, tá? Do 10 ao 14, e a proporção que forem passando os dias, nós vamos aumentar a leitura dos versículos, porque é um estudo expositivo, e nós queremos de fato nos apegar a cada armadura, para que nós possamos assim ter uma compreensão mais profunda do que vem a ser essa armadura, ou cada peça dessa armadura que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui em Efésios capítulo 6. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Até aqui, porque nós vamos hoje falar sobre a couraça da justiça. Ontem nós falamos sobre o cinto da verdade, mostramos que a verdade pela qual a Bíblia fala que nós devemos nos vestir, tomar posse, não é aquela verdade que é contra uma mentira falada, mas contra a mentira vivida. É aquela verdade que nós podemos também traduzir por realidade, porque a Bíblia é a realidade verdadeira. A realidade verdadeira não é o que você vê, é o que você não vê, que já está determinado pela palavra. E a mentira não é aquela mentira que a pessoa fala sabendo que está mentindo. É aquela mentira na qual a pessoa está inserido nela, achando que é uma verdade. Essa é a mentira cujo pai é o diabo. É por isso que a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos homens. E é essa mentira que Jesus Cristo veio desfazer quando o próprio Jesus diz assim: para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. É essa mentira, e é por isso que ele enviou o Espírito Santo, para convencer o homem, para abrir o entendimento do homem acerca da verdade. Porque o próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há várias verdades. Existe uma verdade, essa verdade é Jesus, a verdade é absoluta, e Jesus ele diz: eu sou a verdade. Então, quando nós nos revestimos de Jesus, estamos nos revestindo da verdade revelada por Ele, que é a revelação exata do Pai. Então, preste bem atenção, Paulo está falando sobre isso, que eu devo usar esse cinto que vai me firmar, esse cinto que vai firmar os meus lombos e vai me ajudar na minha caminhada e nas minhas batalhas. Mas ele não para somente no cinto, ele continua falando, ele diz também sobre a couraça da justiça. E eu quero destacar primeiro duas verdades sobre isso aqui. A primeira é que a armadura, ela é de Deus. Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Essa armadura não é uma coisa que você constrói por algo que é seu, não é uma coisa construída por você. Essa armadura não é algo que você constrói para você. Se você construir uma armadura e tentar se fiar nela, você vai estar perdido, você vai estar perdida, porque nós não devemos nos fiar na nossa própria força. Primeiro, porque todo o homem ele é falho. Isaías diz que o homem é como caco de barro. Por mais firme que esteja, ele não passa de caco de barro. E você sabe o que é um barro, é uma coisa totalmente frágil. Salmo 103, versículo 10, a própria palavra de Deus diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então eu não devo me fiar
na minha própria força. E quando digo força, eu falo obras, sapiência, inteligência, talento natural. Eu não posso me fiar nisso, porque nada disso tem capacidade de me fazer vencer os inimigos invisíveis que nos atacam de forma visível. A segunda verdade é que é você quem coloca essa armadura. E esse colocar a armadura é aquilo que as pessoas hoje em dia dizem: se apropriem disso. Eu me aproprio dessa armadura, de cada peça que essa armadura me traz. Sou eu que visto. Deus não vai investir essa armadura em mim. Ele fabricou e diz para mim: tome essa armadura e se revista. Por quê, pastor? Porque a responsabilidade é minha, de entender que eu estou inserido numa guerra que não é vencida por declarações, por uma guerra que não é vencida por confissão positiva, que não é vencida por nenhuma lógica humana, mas pelos princípios estabelecidos pelo Deus que nos chamou para junto de si mesmo. Então essas duas verdades, elas são importantes para a compreensão correta do verso seguinte, que essa verdade está no versículo 13, porque no versículo 14, onde nós paramos, ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido, tendo tomado posse, e cingido os seus lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E é nessa segunda peça, a couraça da justiça, que nós vamos nos concentrar nesse momento aqui, porque das várias peças da armadura, como elas são descritas no 14, 15, 16, 17, Paulo usa 4 versículos para destrinchar essa armadura. E quando Paulo destrincha essa armadura, ele está trazendo para nossa mente, sabe, a vestimenta de guerra de um soldado romano. Ele está destrinchando cada instrumento, cada peça que o soldado romano usava para entrar na batalha e para, assim, desenvolver aquilo pelo qual ele foi chamado. Ele foi chamado para quê? Para lutar. A Bíblia diz que nós fomos arregimentados e que nós devemos viver para agradar aquele que nos arregimentou para a guerra. Observe, Deus que arregimentou você para essa guerra, ok? Então você precisa ter esse entendimento. E cada peça dessa, ela não recebe um nome dado por Deus em vão. E eu entendo que Deus, para tudo, ele tem uma razão naquilo que ele diz. Então, uma pergunta que é interessante fazer é: para que serve uma couraça? A couraça é o peitoral, tá? Ela era colocada nos soldados aqui no tronco, na parte do tronco. E eu acredito que todos nós sabemos para que serve uma couraça que é colocada nos nossos troncos. Ela serve para proteger partes vitais do nosso corpo, sendo que o principal deles é o coração, que é um instrumento vital das nossas vidas, que é a cidadela da nossa alma. O nosso coração é uma das tarefas mais urgentes e importantes de o guardarmos. Por quê? Porque quando os fariseus estavam censurando Jesus e os discípulos por eles terem comido sem lavar as mãos, que era na verdade uma liturgia, sabe, do fariseu, que acabou colocando essa liturgia como uma forma de mandamento, eles censuraram e disseram assim: por que os seus discípulos não lavam as mãos quando comem? E Jesus Cristo disse assim: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, porque o que entra pela sua boca depois é expelido pelos lugares escusos. O que contamina o homem é o que sai da boca. Aí ele diz o porquê. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí você sabe que se o seu coração estiver cheio de amargura, ele vai falar palavras amarguradas. A sua boca vai falar palavras amarguradas.
Se o seu coração é um coração cheio de invejas, você é uma pessoa que vai falar impropérios, que vai falar, sabe, amados irmãos, coisas para denegrir e ferir aquela pessoa pela qual você tem inveja. Se você é uma pessoa, sabe, que tem adultério no seu coração é cheio dessa peçonha chamada adultério, o que vai sair da sua boca são as piores coisas possíveis. Né? Então Jesus Cristo diz que a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Provérbios 4:23 é o provérbio que o pastor Múcio sempre me dizia isso. Ele dizia assim: sobretudo que se deve guardar, Edivaldo, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aí o pastor Múcio dizia assim: não engula a isca de Satanás. Quando você engole a isca de Satanás, você automaticamente, entendeu? Está desprotegendo o seu coração. E nós colocamos essa couraça da justiça porque o coração determina as coisas urgentes das questões da vida. E é interessante você ter um entendimento que quando Deus ele diz para você se apropriar, tomar posse dessa couraça da justiça, ele está dizendo o seguinte: guarde o seu homem interior, guarde o seu coração, porque é justamente nesse local que Satanás vai investir toda a sua força para atacar você e para te paralisar. Por quê? Porque o nosso homem interior é aquele homem que de fato é o nosso homem verdadeiro. Homem interior é aquilo que nós somos por dentro. Eu posso demonstrar para você uma coisa por fora, mas se o que eu sou por fora não está condizente com o que eu sou por dentro, isso é que a Bíblia chama de hipocrisia. Então, o que eu sou por dentro, que é o meu homem interior, é aquilo que de fato eu sou. E é com esse homem interior que Deus se relaciona, tá? Quando você dobra os joelhos para orar, não é o que sai da sua boca necessariamente que Deus está ouvindo. É por isso que oração não é uma coisa que falamos. Oração é uma coisa que fazemos. Você está compreendendo isso? Quando Jesus Cristo diz assim: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu aposento, e o teu pai, observe que ele diz, o teu pai que vê em secreto. Ele não diz o teu pai que ouve em secreto, ele diz o teu pai que vê, porque oração é uma coisa que você faz, ok? Não é uma coisa que você necessariamente fala. Às vezes tem oração que você nem consegue falar nada. Então, quando nós falamos uma coisa, estamos orando, Deus está sondando, são nossos rins, as nossas entranhas. O que é isso, pastor? O nosso homem interior. E é esse homem interior que Satanás ele tenta atacar. E ele ataca por intermédio de quê? Da acusação, tá? Da condenação. Não existe arma mais eficaz de Satanás contra nós cristãos do que a acusação. Apocalipse, o capítulo 12 diz: caiu o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante do Senhor. A pior forma de combater o diabo é quando ele vem contra nós como acusador. Primeiro, porque ele conhece o nosso passado, a nossa fraqueza, a nossa tendência, e conhece aquilo que nós fazemos e que achamos que ninguém está vendo. Ele nos acusa, ele vem com condenação. O diabo é apresentado na Bíblia como tentador, Gênesis capítulo 3, e você vai ler no batismo de Jesus, que veio o tentador como enganador. Ele é aquele que é mestre em colocar venenos, poucos venenos na comida para que você morra, e ele vem com engano através de falsos mestres, que hoje em dia os falsos mestres não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. E eu fiquei pensando esses dias de confinamento, como é que está esse pessoal que vive em função de campanha, né? Campanha na igreja, campanha da prosperidade, que só vive falando sobre dinheiro, sobre money, sobre comprar as bênçãos de Deus. Eu fiquei, Deus, como é que eles estão se virando? Como é que estão as ovelhas desses pastores? Porque
elas não foram preparadas para esse tempo. Porque elas ouvem somente o que é palatável e ouvem muitas vezes o engano, ao invés de quererem ouvir os princípios do aprofundamento de Deus, que traz enraizamento para as nossas vidas no meio de angústias como essa que nós estamos vivendo e de incertezas. E observe bem, uma coisa interessante, a terceira forma do diabo aparecer, já que a primeira é tentador, a segunda é enganador, a terceira é acusador. E ele nos acusa como? Ele nos acusa diante de Deus. Só que diante de Deus, Jesus já o venceu e ele foi expulso. Ele não nos acusa mais diante do Senhor, mas ele nos acusa perante nós mesmos, ok? E ele nos acusa perante as pessoas. Sabe como é que ele faz isso? Ele desvenda uma fraqueza sua, uma falha sua. Ele apresenta através de instrumentos dele, irmãos, que são instrumentos de Satanás para acusar o outro irmão, até de uma falha que de fato o outro fez. Ele descobre a falha do irmão e ele acaba quebrando um princípio espiritual, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados, e como essa pessoa não gosta daquele irmão que pecou, ela sai espalhando, sabe, o erro daquele irmão para acusar perante outros irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa que é espiritual. Observe bem, alguém falou mal de uma pessoa para você. Essa pessoa que teve o nome difamado perante você, não sabe que você sabe que ela pecou. Mas quando vocês se encontram, há uma barreira. Já percebeu isso? Que você fica que é criada uma barreira, isso é acusação, tá? E o diabo também nos acusa perante nós mesmos, que essa é terrível. Essa acusação é terrível. Por quê? Porque ela rouba a nossa confiança diante de Deus. Quando você está debaixo de uma acusação, você não consegue se manter firme diante do Senhor, você não consegue orar, você não consegue louvar, você não tem confiança de chegar perto de Deus. Por quê, pastor? Porque você se sente acusado, você está amarrado, porque essa seta, esse dardo maligno do diabo contra você penetrou aqui no seu coração, na cidadela da tua alma, e a tua alma fica totalmente aprisionada, amarrada, e você não se desenvolve. Observe o que é que João diz aqui em 1 João 3, capítulo 21. Anote esse texto e, se você puder, por favor, vá nesse texto agora. Diz assim: amados, observe que ele fala aqui: se nossos corações não nos condenam, o que é que ele diz? Temos confiança diante de Deus. Observe o que é que ele fala aqui. Ele usa a palavra se, que é uma condicional. E ele se refere ao quê? Ele se refere não à mente de uma forma específica, mas ao coração, que representa o nosso homem interior. Se o nosso homem interior não nos condena, temos confiança diante de Deus. Mas observe que ele diz que se o nosso coração não nos condena, temos confiança. Por quê? Porque a acusação, ela gera em nós doenças da alma. A acusação gera em nós doenças psicossomáticas. A acusação gera em nós fraqueza espiritual e incertezas espirituais. Aí o interessante é que quando há condenação em nosso coração, então não há confiança nossa diante de Deus. Não é confiança de Deus para conosco, é nossa confiança. E por confiança, você entenda aqui uma coisa. Ele está falando de intrepidez, coragem e segurança para entrar diante de Deus sem acusação e sem culpa. É o que a Bíblia diz em Hebreus, o capítulo 10, 19, quando diz assim: tende, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Ou seja, tenha confiança. Porque você vai entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho
que nos foi aberto e consagrado pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela carne de Jesus. É por isso que ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós. Ele está dizendo o seguinte: a partir do momento que eu for crucificado, o meu corpo for ensanguentado e ferido, eu vou estar abrindo um caminho de uma justiça nova para você entrar com confiança diante de Deus. Mas quando a gente não compreende isso, que somos acusados pelo diabo diante de nós mesmos, da nossa consciência, do nosso coração, a gente fica seguro. E a gente deixa de cumprir uma das grandes vontades de Deus, descrita em Filipenses 4:4. Você sabe o que Filipenses 4:4 diz? É Deus usando Paulo para dizer para ele como é que ele quer que a gente viva na presença dele. Paulo diz assim: regozijai-vos no Senhor. Como é que Deus quer que a gente esteja diariamente diante dele? Alegre, contente, mesmo no confinamento, tá? A coisa que você faz hoje, talvez, é jogar o lixo na rua, que hoje é algo assim, para muitos, né, um evento extraordinário. A pessoa até se arruma para jogar o lixo na rua. Mas preste bem atenção, analise bem uma questão aqui. Observe que Deus está dizendo o seguinte: eu quero que você se regozije em mim. Entre na minha presença através da oração, com louvores, com cânticos, com alegria. Aí Paulo diz: regozijai-vos no Senhor. Mas ele não para aí. Ele diz: outra vez digo, ou seja, vou repetir. Porque repetir é algo importante para mim e traz segurança para vós outros. O que, Paulo, você vai repetir? Outra vez digo: regozijai-vos. Mas quando você está com condenação, você não pode se regozijar. Você não tem motivo para se regozijar. Você está envergonhado. Você está, como diz lá em Salvador, acabrunhado. Você está cabisbaixo. Você está sem confiança alguma. E isso acontece porque você acha, você acredita que essa justiça, da qual essa couraça, ela é um revestimento, é uma justiça sua. Então, para você é assim: poxa, passei o dia de hoje, não pequei, estou bem com Deus. Não fiz o que eu costumo fazer, fui um bom pai, fui um bom filho, fui uma boa esposa, fui um bom marido, não gritei com a minha mulher, não reclamei com meu pai, não desobedeci a ordem da minha mãe. Estou na fita. Aí você entra com confiança. Porque você está com a mente, nesse caso, limpa e sã, porque você acha que o fato de você não ter feito, você praticou a justiça. Mas quando você sabe que você cometeu um pecado, um deslize grave, e principalmente quando você tem consciência que existe um pecado, que é o que você sempre cai, porque existe aquela fraqueza em nós que é a dominante, tá? Existe aquela fraqueza em nós que é para nós como que se fosse uma criptonita. Uma criptonita. Conhece o Clark Kent, o super-homem? O cara é imbatível, mas bota a criptonita perto dele, que ele, num instante, demonstra toda a sua fraqueza. Existe aquele pecado, que o seu é diferente do meu, que é a nossa criptonita. Você está sempre lutando contra ele. Quando você vence, glória. Mas quando você perde, é um pecado repetitivo, você acaba declinando na fé. Eu tenho um amigo que ele tem uma música que ele diz assim: eu fiquei meio assim sem jeito de pedir perdão a Deus, quando me vi ali, caído bem ali, no mesmo lugar que um dia eu cheguei a cair. Ele está dizendo na letra da música o seguinte: que eu fiquei sem jeito de pedir perdão a Deus quando eu me vi caído no mesmo lugar que lá atrás eu caí. Aí ele diz assim: às vezes a gente diz que sim, mas a gente pensa assim: será que quando o pecado é bis, quando o pecado é tris, será que Deus vai dizer não? Porque nós estamos nos fiando na nossa justiça.
E a nossa justiça não nos justifica diante de Deus. Não é essa couraça. Porque a Bíblia diz em Isaías 64:6 que nós somos como o imundo. Olha que coisa. E todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como um vento, ela nos arrebatam. O que é um trapo de imundícia, você sabe? Porque aqui o profeta está dizendo que a nossa justiça própria, diante de Deus, não serve para nada. Aliás, ela é imundícia. Trapo de imundícia é o pano que as mulheres usavam no passado, que, substituindo o que hoje nós chamamos de absorvente, né? É o trapo sujo de sangue, de menstruação. E ele está dizendo isso de uma forma muito clara, porque quando a mulher estava menstruada, lá no passado, no Antigo Testamento, essa mulher tinha que se afastar. Não podia ter contato com o esposo. Se alguém tocasse nessa mulher, se alguém sentasse na cadeira que ela sentou, essa pessoa seria chamada de imunda. Então analise bem, nossa justiça diante de Deus, elas são, perante Deus, como o pano sujo do sangue de menstruação. Não serve para nada. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que a nossa justiça própria, ela é falha. Que hoje você está bem, mas amanhã você está mal. Que hoje você venceu, mas amanhã, provavelmente, você vai cair. E eu não estou aqui declarando que você vai cair, entendeu? Eu não estou aqui desejando isso. Eu estou aqui dizendo que é possível nós não cumprirmos a vontade da carne e andarmos no Espírito, mas nós somos humanos. E nós muitas vezes falhamos. Eu também não estou justificando aqui os nossos erros, o fato de sermos humanos, mas nós somos totalmente falhos. Então essa não é a justiça pela qual nós nos valemos. Aí o que a gente para entender é que essa armadura não é a nossa justiça própria, mas a justiça de Deus. Deus não disse para você, faça a sua armadura. O que Deus diz foi, eu preparei uma armadura. E nessa armadura tem uma couraça. E essa couraça é chamada de couraça da justiça. Ele não diz faça a sua armadura, mas ele diz revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, se a armadura ela é de Deus, de quem é a justiça que protege o seu peitoral, o seu coração, o seu homem interior? Essa justiça também é a justiça de Deus. Aliás, é toda a armadura que pertence a Deus. Você apenas se reveste dela. E aí, o que é que Paulo está querendo falar para nós, pastor? É que existe algo chamado justificação, que é feito por Deus sobre nossas vidas. Quando esse ato de justificação acontece, esse ato de justificação, ele acontece de uma forma instantânea. Observe o que vem a ser uma forma instantânea. Naquele dia que você ouviu o pastor, o pregador ou um evangelista falando, se você entregar a sua vida a Jesus, o Senhor te perdoa, te purifica, te salva. Você naquele dia não entendia nada de Deus, mas surgiu algo no seu coração, surgiu uma fé maravilhosa no seu coração, que fez você levantar a mão, que fez você ir na frente, receber a oração. Naquele momento, olha o que eu vou dizer para você aqui, isso é doutrina, tá? E é uma doutrina que você precisa entender para que você cresça. Naquele momento, de uma forma instantânea, é como se tivesse um tribunal no céu, e Deus estivesse com um martelo lá, e batesse na mesa dele e dissesse assim, pá! Justificado. Inocente. É instantâneo. Deus pega a justiça que foi de Cristo, o bendito que se fez maldito, e ele impõe sobre nós os malditos, que agora ele os chama e
os faz de benditos. Isso é justiça imputada, justiça aplicada. É isso que Paulo está dizendo o seguinte: se revista da justiça que Deus imputou sobre você. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele disse: está consumado, ou seja, está pago todo o preço de uma vida reta, justa, sem defeito, sem mácula, para o Senhor justificar aqueles que irão se achegar ao Senhor por meu intermédio. É isso que ele quer dizer. Você deve se revestir dessa justiça. Essa justiça também ela é eterna, porque quando alguém está justificado, esse alguém está justificado por toda a eternidade. É uma justificação que não pode ser revogada, não pode ser revertida, porque Romanos capítulo 8, versículo 33 diz: quem lançará acusação contra os eleitos de Deus? O próprio texto diz: é Deus quem os justifica. Quem os acusará, se é o próprio Deus, quem antes morreu por ele, que morreu por eles, e que os justifica? Você é justificado por Deus. Deus justificou você num ato instantâneo, porque ele colocou sobre você os créditos, os méritos de Jesus Cristo de Nazaré. Então veja bem uma coisa: essa justificação, ela não é só instantânea e eterna, ela também é graciosa. Você e eu não merecemos nada nas mãos de Deus, exceto condenação. Logo, a justiça, ela é imputada sobre nós de graça. Basta crer. O próprio Jesus Cristo diz assim: aquele que olhar para mim e crer, passou da morte para a vida. Olha o tempo em que está essa frase. Está sendo imputada no pretérito perfeito. Passou. Você que crê, você passou da morte para a vida. Mas os que não creem, isso é Bíblia, tá? É isso que você tem que se apegar e crescer nesse tempo de confinamento. E não só nesse tempo, mas daqui por diante. Mas aqueles que não creem já estão condenados. Por quê, pastor? Porque não estão justificados por Deus. Observe que Romanos 3,20, o apóstolo Paulo diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Agora veja comigo aqui, Romanos 4, versículo 2 a 6, que diz: porque se Abraão for justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, pois o que diz a Escritura: creu Abraão em Deus. Romanos 15, Gênesis 15, 6, tá? Você pode depois ir ler esse texto. E isso lhe foi imputado por justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Você está entendendo isso aqui? O que é que Paulo está dizendo aqui? Que você precisa se revestir dessa couraça, que é a justiça de Cristo, que te protege. Quando o diabo vier acusar você, até mesmo de um erro que você consciência disso, você se apega à retidão de Jesus. Porque Romanos 5, versículo 1, eu quero que você leia esses textos, tá? Romanos 5, 1 diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante a Jesus Cristo de Nazaré. O que é que essa couraça da justiça divina imputada, revestida em mim e apropriada por mim me traz? Paz com Deus. E aí a Bíblia diz que se eu tenho consciência do pecado, eu devo fazer o que 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que a Bíblia não diz Ele é fiel e bom?
para nos perdoar os pecados, mas ele é fiel e justo. Por que não é bom? Porque é justo. É bom, sabe por que é bom? Sabe por que é justo, melhor dizendo? Porque o preço para o perdão dos meus pecados já foi pago por Jesus. E nenhum criminoso paga 2 vezes na justiça pelo mesmo crime. E se eu me sinto acusado e eu sei que eu cometi um pecado consciente, eu me aproprio dessa justiça, porque eu chego para Deus e digo: Senhor, eu pequei. E quando eu confessar, não é eu falar sobre pecado de uma forma genérica. Se eu menti, eu falei mal do irmão, eu julguei aquela pessoa, eu adulterei, eu cobicei, eu senti inveja. E aí, Deus chega e diz assim: perdoado. Quem confessa e assume os erros diante de Deus é perdoado. Quem não confessa diante de Deus é um fugitivo. Então que você se aproprie dessa armadura, dessa couraça da justiça. Saiba que você está justificado. Aos olhos de Deus você é inculpável. Não permita com que Satanás roube, em hipótese alguma, essa certeza. Não deixe com que ele adoeça você, mas que você possa ser abençoado por Deus por meio dessa palavra. Eu quero dizer para você que se terminar essa live agora, eu vou te chamar de novo, porque eu quero que a gente ore, eu quero que a gente cante, eu quero que você tenha um entendimento profundo dessa questão espiritual, que é a justificação de Deus. Você não é justificado pela sua própria obra, pelas suas próprias obras de justiça. Você é justificado, aleluia, pela obra redentora e justa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa é a vontade do meu Pai, disse Jesus, que todo aquele que olhar para o Filho do Homem seja salvo. Eu olho para o Jesus perfeito, que morreu no madeiro, que se fez maldição, porque está escrito: maldito o homem que for pregado no madeiro, e assim eu sou justificado. Aqui está me dando 23 segundos, mas eu quero te chamar de novo para que você volte, porque eu quero continuar essa live e eu quero depois orar com você. Amém? Principalmente para você que se sente acusado. Observe bem uma coisa. Eu passei ontem uma luta. Minha esposa viu, no momento que o Cláudio estava na live com a minha esposa, eu passei uma luta muito grande preparando essa palavra, porque eu entendo que essa palavra, essa doutrina da justificação, é a doutrina mais mal compreendida que nós temos no que nós chamamos de doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela abrange o chamado, abrange a regeneração, a justificação e a santificação. E tem muitas pessoas que confundem justificação com santificação. Talvez você ouviu o que eu falei na live passada, que eu falei de instantaneidade, e você pensou assim: como pode isso, pastor? Como é que, então quer dizer que eu cheio de pecado porque eu tomei uma decisão de aceitar Jesus, eu já sou inculpável? Porque a justificação, ela não fala sobre o seu estado, fala sobre a sua posição. Você está compreendendo? Posição no sentido de qual é o local em que Deus colocou você nesse momento. Então, quando Deus diz justificado, você ocupa uma posição de alguém sem culpa. Por quê? Não é por sua causa. Não é que Deus não sabe que você não vai voltar a pecar. Não é nada disso. É por causa de Jesus. Então, quando Paulo diz assim, tomai a couraça da justiça, ele também está dizendo o seguinte: se aproprie dos benefícios que a justiça de Deus nos traz. E qual é um dos primeiros benefícios? É a liberdade da penalidade da lei. Qual é a penalidade da lei? A lei, ela declara uma simples coisa, mas é profunda e é para todos nós. Se a pessoa cumprir 9 mandamentos e escorregar em um, ele torna-se culpado de todos os mandamentos.
É por isso que Paulo diz: maldito o homem que quer ser justificado pelas obras da lei. O homem que quiser ser justificado pela obra da lei, pela obra da sua própria força, esse homem caiu da graça. Porque o que é graça? É um favor imerecido, que não é pelo teu esforço. Então, preste bem atenção nesse princípio que eu vou dizer para você aqui. Tá? Você conhece alguém que cumpre todos os 10 mandamentos? Você conhece alguém que nunca mentiu? Você conhece, Cacau? Você conhece alguém que, pastor, esse alguém cumpriu e cumpre os 10 mandamentos? Não. Só Jesus fez isso. E a Bíblia diz em Deuteronômio que 6 tribos subiram ao Monte Gerizim e 6 tribos subiram ao Monte Ebal. Monte Gerizim e Monte Ebal ficam em frente um do outro. As 6 tribos que subiram no Monte Gerizim estenderam as mãos e lançaram bênção sobre o povo. Bendito aquele homem que temer ao Senhor, bendito aquele homem que diz amém a todas essas palavras. Ótimo. Mas a tribo que subiu no Monte Ebal também levantou as mãos e declarou palavras onde eles disseram o seguinte: maldito, maldito seja o homem que perverteu o direito do próximo. Maldito seja aquele, sabe, que demarcar as terras diferentes do que elas têm que ser demarcadas. E de várias maldições que eles lançam, a última é: maldito todo aquele que não cumprir toda a palavra dessa lei. Preste atenção. Você cumpre toda a palavra da lei? Não, nem eu. Então nós antes éramos o quê? Benditos ou malditos? Malditos. Você era maldito. Você estava sob a penalidade da lei. É por isso que uma pessoa que quer ser justificada pela sua obra pessoal, ela é maldita. Porque ela não cumpre toda a exigência de Deus. Ela está se fiando no que ela faz e ela não faz tudo como Deus quer. Então, se ela quer ser salva simplesmente porque ela faz coisa boa, ela é maldita. O que é maldita, pastor? Está distante de Deus. A Bíblia também diz em Deuteronômio: maldito o homem que for lançado, que for morto no madeiro. Qual era os pecados que levavam o homem a ser morto no madeiro? Feitiçaria e idolatria aberta no meio de Israel. Se alguém fosse pego praticando feitiçaria, deveria ser morto e pendurado no madeiro, para que quem visse aquele homem no madeiro tivesse a certeza de que, se praticar também a feitiçaria, vai ter o mesmo fim. Então, o que é que Jesus Cristo faz? Ele vem, Gálatas 4 fala sobre isso, ele vem na plenitude dos tempos, nascido de mulher e nascido sob a lei, e nessa época que o mundo estava sob a júdice da lei, ele cumpre toda a lei e ele morre. E o que é que ele diz? O que é que Romanos 10, versículo 4 diz? Eu quero que você continue comigo nessa live, porque é importante você aprender isso, para que o diabo não te acuse, para que você não caia na condenação também de falsos profetas, de falsos pastores que só querem o seu dinheiro, tá? Que só querem usurpar de você e não te ensina a palavra como deve ser ensinada. Romanos 10, 4 diz assim: Cristo é o fim da lei, ou seja, o objetivo da lei era Cristo, mas também significa que Cristo rompe com a obrigatoriedade do cumprimento da lei. Cristo é o fim da lei para a justiça. De quem? De todo aquele que crê. Então, se você crê em Cristo, Cristo é o fim da penalidade da lei para você. Você está vestindo a couraça da justiça. E em Gálatas, o capítulo 13, versículo 13, o que é que nós lemos? Que Cristo nos remiu. Sabe o que é remir? Remir é tornar você sem débito de uma vez por todas. Analise bem quando você se associa a um clube aquático, seja que clube for. E ele tem a promoção assim: quem se associar e pagar a primeira prestação, a primeira parcela, está remido. O que é estar remido?
Não vai precisar pagar mais nenhuma parcela durante o ano. Está remido, está pago durante todo o ano. Então, Gálatas 3,13 diz: Cristo nos remiu da maldição da lei. Por quê? Fazendo-se maldição por nós. Ele sobe no madeiro. O homem que for morto no madeiro é maldito. E ele não somente sobe no madeiro, como no momento em que ele está crucificado, e que a Bíblia diz que de meio-dia até 3 horas da tarde aparece densas trevas, aquele momento ali é o momento em que Deus está judicialmente declarando Jesus culpado por todos os seus pecados e pelos meus pecados. É por isso que nesse momento, é o único momento em que Jesus ele chama Deus de Deus e não de Pai. Ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse momento, judicialmente, ele está sendo culpado do pecado que ele não cometeu, sendo feito maldito para nos libertar da maldição da lei. E a maldição da lei é aquela que diz: maldito todo aquele que não cumprir toda a palavra dessa lei. Você tem que ter esse entendimento. Quando você se veste dessa couraça da justiça, você está sendo bendito do Senhor. Isso quer dizer que para o crente, a lei e as maldições não são mais instrumento de condenação. Aí você vai para Romanos 8:1. O que é que Romanos 8:1 diz? Romanos 8, versículo 1 diz, e é uma verdade profunda, porque nós estamos com essa couraça da justiça. Romanos 8:1 diz: agora, pois, vírgula, nenhuma condenação há. Para quem? Para todos? Não. Para quem está em Cristo Jesus. Aleluia! É isso que Paulo está dizendo. Vista essa couraça da justiça de Deus. Quando você veste a couraça da justiça, você tem um entendimento que agora não há nenhuma condenação sobre você. João 5, versículo 24. Jesus Cristo diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, é tem. Presente contínuo. Tem a vida eterna. E não entrará, futuro, ok? Tempo futuro. Não entrará em condenação, mas passou, pretérito perfeito, passou da morte. Que morte? A espiritual. Certo? Para a vida. Se você não se apropriar disso, você vai ser uma eterna presa de Satanás. Na sua fraqueza, quando você perceber que não vem vencer sua fraqueza pela sua força, você vai parar de fazer tudo o que Deus quer que você faça, você vive, você seja. Sabe, Deus tem sonhos lindos para você, irmão. Você que deixou de ir para a igreja porque alguém acusou outro irmão para você, e você então se achou no direito de julgar-se melhor do que outro irmão. Quem foi roubado foi você que está sem ir para a igreja porque viu o defeito do irmão. Você está sendo roubada, sendo roubado. Você tem que se vestir da couraça da justiça. Você entende isso? Você precisa ter esse entendimento de que quem crê, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos 8:1 diz que não há condenação agora. Não é só agora, no sentido de hoje ou amanhã, mas é de agora em diante. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A segunda coisa é a restauração do favor de Deus. A justificação não só é uma alforria, meramente, não só a alforria, o liberta o homem meramente da penalidade de Deus, mas também o faz à vista de Deus como alguém que nunca quebrou a lei. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que quando você se aproxima de Deus, já que você está justificado, Hebreus 7:25, tá? Anote esse texto que diz que Jesus vive para interceder pelos seus, não é pelo mundo, não é por todos do mundo, é pelos seus. E esse interceder pelos seus significa mediar e pedir. Ele nos media diante de Deus, ele pede
Quando o Cacau, quando a minha digníssima esposa, a missionária Val, quando Rita, quando todos que estão aqui, a tia do Cacau, a irmã Miriam, a Cláudia, né, que é sua irmã, a Cláudia, não é isso, Cacau? Quando todos nós entramos diante de Deus, Jesus diz assim: Pai, ouça-os, porque eu morri por eles, eles creem em mim. Entendeu? Ele media. Mediante. E mediante a ele, ou seja, por meio dele, eu tenho essa paz. Que se o diabo quiser fazer de tudo para que eu não compreenda esse princípio da justificação, todas as manhãs ele irá me roubar essa paz, essa alegria e essa confiança. O que é que Paulo está dizendo aqui em Romanos, em Efésios capítulo 6, versículo 14? Tomai a couraça da justiça. Ou seja, se aproprie não somente da libertação da penalidade da lei, mas da restauração do favor de Deus. É por isso que Hebreus 4:14 diz que nós devemos entrar com confiança diante de Deus, a fim de recebermos socorro e ajuda em ocasião oportuna. E esse é junto do trono da graça. O trono de Deus é chamado trono da graça porque é de onde vem todos os favores imerecidos. E não somente isso, nós recebemos também a imputação da justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Romanos 3:22 diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não é para todos, qualquer um que vive dissolutamente. Talvez, meu querido amigo, você que entrou nessa live, esteja totalmente distante de Deus. Você diz que tem Jesus no coração, mas você não obedece, não segue, você não se curvou diante dele. E esse momento é um momento para que você faça isso. Para que você se curve diante do Senhor. Porque essa imputação da justiça não é para qualquer um, mas é para todos os que creem. E sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Então, talvez você entrou nessa live e você vive cheio de acusação. O diabo penetrou no seu homem interior, penetrou no seu coração com esse dardo, e até hoje ele está te acusando de um pecado horrendo que você fez no passado, de um deslize feio. Sabe, eu como pastor, eu sei o que eu ouço, já ouvi durante todos esses anos das minhas ovelhas, de pessoas que fizeram as piores coisas possíveis e que não conseguiram se perdoar. E a primeira coisa que eu ministrava para elas é: perdoe-se a si, receba o perdão de Deus e viva livre. Porque a justificação de Deus diz: conosco, com Deus, a sua vida vai ser sempre de hoje por diante, de agora por diante, e não pelo que passou. Então talvez você entrou e você vive assim, cabisbaixo, você vê todo mundo se regozijando e vencendo, mas você acha que você não tem esse direito, tão somente porque você é indigno, você está debaixo de acusação, irmão. Minha irmã, minha amada ovelha, meu querido amigo, não fique debaixo de condenação. Vista-se dessa couraça, que é a justiça de Cristo perfeita, que ele morreu de uma vez por todas para agir de uma forma perfeita em você. O pastor Paulo, ele colocou uma frase aqui, uma mensagem aqui no Face, onde ele diz assim: a força e o poder do Altíssimo é a mesma que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos e hoje está à disposição para agir em seus filhos. Então, que você possa receber essa palavra, se revestir da couraça de Jesus, se revestir da couraça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus de Nazaré. Coloca a mão no seu coração, eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Amém? E após fazer essa oração, o Cláudio vai cantar um louvor congregacional, e assim nós estaremos encerrados. E hoje à noite, 22 horas, nós estaremos na live com a missionária Val, vai ser a missionária Val e o Jameson, que também é uma ovelha nossa. Quem? Jameson é sexta. Hoje é quem? O Senhor. É ela, o Senhor e o povo. Então, amém. Amanhã que é com o Jamil. E aqui, você que entrou agora, está fixado o número do meu WhatsApp.
Domingo nós estaremos realizando a ceia do Senhor em nossas casas. E se você quiser participar, manda para mim uma mensagem dizendo: pastor, eu quero que o senhor me diga como eu devo fazer, que eu quero participar com vocês. E o código para você que é de fora de Maceió é 82, tá? Então, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Primeiro, eu estou agradecido porque o Senhor sabe como eu dormi tenso, como eu acordei tenso, pela responsabilidade que é transmitir um ensinamento tão profundo como esse, em que as pessoas confundem muitas vezes santificação com justificação. Porque enquanto a santificação trabalha no nosso estado, a justificação trabalha naquilo que nós fomos colocados como posição. Eu sei que todos nós temos alguma coisa para morrermos diariamente. Isso é santificação. Mas a justificação nos diz que diante de Ti nós somos inculpáveis. E é porque nós somos inculpáveis que nós nos santificamos, porque já fomos aceitos pelo Senhor. E, ó Deus, nós nos lembramos agora do Dimas, o ladrão que foi pregado naquela cruz junto com Jesus Cristo. E quando aquele homem olhou para Jesus, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus naquele momento justificou aquele homem e disse: em verdade vos digo que estarás comigo hoje no paraíso. Senhor, isso é justificação. É algo que é feito tão somente pelo ato imerecido do Senhor e pela imputação da justiça de Cristo em nosso coração. Então, em nome de Jesus, liberta aqueles que estão hoje aprisionados. Liberta as pessoas que estão hoje debaixo de acusação. Que elas, talvez porque pecaram ontem, estão acusadas, acuadas, estão tristes. Não se regozijam no Senhor. Ó Deus, não tem confiança de entrar na Tua presença. Eu te suplico, Senhor Deus, que em nome de Jesus, ministre agora sobre elas o perdão do Senhor, a libertação do Senhor. Ó Deus, a cura do Senhor no seu homem interior, no seu coração e na sua alma. E que esse poder e essa força do Altíssimo, que ressuscitou Jesus Cristo, haja dentro de nós, fortalecendo o nosso homem interior, para que possamos viver uma vida que glorifique o Teu santo nome. Senhor, traga compreensão ao Teu povo, e nesse tempo de confinamento, leva o Teu povo a querer aprender mais a Tua palavra, a firmarem na fé, e quem sabe, aqueles que andavam somente em busca de prosperidade, de bênção, em busca somente de campanhas e mais campanhas, e que agora estão entendendo que nada disso lhes serviu para enfrentarem os momentos rudes e difíceis da vida, que a partir do término do confinamento, eles estejam procurando uma igreja bíblica, um pastor que seja bíblico, que leve eles ao crescimento exponencial e espiritual, para que eles sejam preparados para aquilo que ainda há de vir, porque nós entendemos que estamos nos últimos dias dos últimos dias, e nesses últimos dias a tendência é piorar. E que nós tenhamos uma fé fortalecida, alicerçada e cheia de Ti. Por isso te pedimos, gera sede e fome ao Teu povo. Aquele povo que antes não ia para a igreja, que deixava de estar na igreja por causa de qualquer bobagem, por causa de qualquer coisa. Que eles decidam retornar, estarem bem firmados, olhando para Jesus, o único perfeito, autor e consumador da nossa fé, e ali alicerçarem-se em Ti, porque a coisa mais importante nesses últimos dias é estar firmado no Senhor, é estar, ó Deus, congregando, pois a Tua palavra diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, quanto você vê, estejam vendo que aquele dia se aproxima, e aquele dia remete ao dia da volta de Cristo, e muito mais do que qualquer coisa, estar em comunhão, em comunidade, alicerçando a fé, é o de mais importante para todos nós, porque do resto o Senhor cuida, da prosperidade, da comida, da roupa, o Senhor cuida, mas a nossa fé, nós que temos que ser vigilantes em relação a ela. Senhor, em nome de Jesus, eu oro abençoando o Cláudio, a Tatiana. Senhor, traz a Tatiana de volta, o Nivaldo e os filhos dela de volta, traga-os, eles que foram tão bênçãos para a Tua igreja, traga-os, convence-os, quebra cadeias, liberta-os. Aqueles que antes do confinamento, faziam do congregar uma opção, muda, dá para eles arrependimento sincero e muda o coração deles para que eles levem a sério o compromisso contigo e assim se revistam. Não sejam mais, ó Deus, marionetes nas mãos desse Satanás, cujo objetivo é somente roubar.
matar e destruir. Abençoa-nos em nome de Jesus. Vai colocando aqui, enquanto o Cláudio está tocando, como tem sido para você, como foi para você esse ensinamento de hoje. Se você nunca ouviu falar sobre justificação, diga o que foi que você aprendeu hoje. Vá colocando e diga assim, Senhor, diga assim, pastor, eu hoje aprendi isso, eu não sabia sobre justificação, aprendi, Deus abriu os meus olhos, glória a Deus por isso, aleluia. Aqui é o Igor, né? O Igor também já foi minha ovelha, tá mandando um abraço para mim, outro abraço para você, Igor. Em nome de Jesus. Lia Lima, também Deus abençoe você e todos de Boca da Mata. Enquanto o Cláudio está tocando, vai dizendo, pastor, hoje Deus falou comigo, Deus hoje me abriu os olhos, eu não sabia que a coraça da justiça significava isso, eu estou liberto dessa acusação. Irmã Nélia e o irmão Degraciano Rocha, Deus abençoe também vocês. Amém. Cláudio, antes de encerrar, eu lembro mais uma vez para você, hoje à noite, 22 horas, a missionária Val, no arroba missionária Val Freitas, estará numa live. Ela, Deus e o povo, ela vai estar falando sobre a paciência. Você ainda tem a paciência nesse confinamento? Ainda tem ou já acabou? Ela vai abordar sobre isso. E eu quero também te convidar para amanhã, às 10 horas, você estar conosco, às 10 horas em ponto. Vamos continuar falando sobre a armadura de Deus, ok? Vamos destrinchar a próxima peça da armadura de Deus em Efésios 6:15. Deus abençoe você. E lembrando, domingo, 20 horas, estaremos pelo Instagram da missionária, arroba missionária Val Freitas, fazendo a nossa live, a nossa ceia de Páscoa. Então, você que não é minha ovelha, mas que é batizado e que quer participar, meu telefone está aqui fixado no comentário. Você pode anotar, mandar um WhatsApp para mim, dizer, pastor, eu quero participar. Como eu faço para participar? Eu vou te dar as instruções. Amém? Para nós vai ser uma honra tê-lo conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe. Me despeço. Que Deus continue abençoando você. Continue abençoando também você, pastor Paulo Maurício. Você é uma inspiração para nós. Deus continue abençoando a família Manancial aí em Salvador. Deus abençoe todos vocês. Eu os amo e estou com saudade de vocês. Amém? Forte abraço e um beijo.